não é assim. Há um mês atrás, a galera queria que o Abel fosse embora do Palmeiras. Calma aí, galera. Assim? Calma. Tudo bem. Então, mas essa é a coisa. Galera, de novo, calma. não é Palmeiras. Não, se a gente não comunica que as coisas podem acontecer, Então, também... mas nós estamos comunicando. Você pode simplesmente falar, não, acho que não vai acontecer. Não. Vai. Eu estou dizendo, existem 3 possibilidades num jogo: perder, empatar ou ganhar. Sim. Na Libertadores, E o Tione falou alto, né? Não. Gritou. A vida o Morumbi não vai aceitar. Cara, é inacreditável essa discussão. O São Paulo tem que jogar a vida contra o Grêmio. Então põe o sub-bebê contra o Libertad. Fala, torcedor tricolor, bora dar uma olhada aqui nas últimas informações do São Paulo. Preparação para a partida contra o Libertad amanhã, às 21h30 no Morumbi. Vamos ver aqui as últimas informações, a preparação do São Paulo para essa partida. Deixar os créditos na descrição, ESPN, Band Esporte. Deixa o seu palpite aqui nos comentários para esse jogo, mas agora bora pro vídeo. Para o Fortaleza. O São Paulo entra em campo amanhã, o Edu Afonso está com a gente, porque aí, Edu, São Paulo no Campeonato Brasileiro deu uma patinada, né? Muitos empates, além da derrota para o Palmeiras, mas na Libertadores a história é bem diferente para o tricolor, Edu. Tá tudo bem, Bruno? Bom dia a você, bom dia ao Marra, ao Jailson e ao fã de esportes. Olha, completamente diferente. Se no Brasileirão São Paulo tá ali batendo na zona de rebaixamento, na Libertadores a rodada deste meio de semana deve garantir a classificação. São várias possibilidades. Até perdendo, o São Paulo se classifica desde que o Aliança Lima não vença o Tadieres. Se empatar, o São Paulo não só se classifica, como independentemente de qualquer resultado, também praticamente assegura o primeiro lugar, porque na última rodada o Libertad teria que tirar, além de uma vitória de diferença, um saldo de gols de 4. Então fica bem complicado. E se vencer, além de confirmar o primeiro lugar, São Paulo vai brigar para ter mais pontos na última rodada e quem sabe ser um dos melhores primeiros colocados nesta fase da Libertadores. Time amanhã vai ter muitas novidades. A principal delas é o Lucas Moura, poupado contra o Palmeiras, que volta, treinou agora há pouco por aqui, está à disposição. Aliás, Bruno, a gente falou muito sobre a falta da espinha dorsal do São Paulo, né? Arboleda, Pablo Maia, Oscar, Lucas e Caleri. O Arboleda tem chance de voltar, mas esse trio de meio-campistas que jogou pela última vez no dia 23 de fevereiro contra o São Bernardo ainda não será desta vez, pelo menos começando a partida. O Oscar e o Lucas Moura vão começar, mas o Pablo Maia nesse momento é banco do jogador Marcos Antônio. Precisa de mais parte física para poder brigar pela posição. Então não será amanhã que os 3 começam juntos, algo que não acontece desde fevereiro. Na lateral esquerda, o Wendel com problema na mandíbula sentida no clássico, pode ficar de fora. O Enzo Dias deve ser o seu substituto. E aqui o Enzo chega à 18ª partida na temporada e cada vez se aproxima mais da meta de contratação em definitivo. O São Paulo vai ter que pagar $2 milhões à equipe do River Plate para ficar com o jogador. E quem perde um pouquinho de espaço com a chegada de Oscar e de Lucas Moura é o Matheus Alves, que deve ser banco. Aliás, o Matheus Alves tem uma sondagem do CSKA. E como o São Paulo adora e precisa vender atletas, essa perda de espaço, essa fixação dos titulares pode significar no meio do ano alguma proposta para tirar o Matheus Alves aqui do CT da Barra Funda, Bruno. E aí é importante para ter esse dinheiro para contratar o Enzo, porque eu pelo menos acho que ele tem ido muito bem e melhor até do que o Wendel ali na lateral esquerda. Bom, mais de Libertadores, a melhor cobertura está aqui, já passamos em... São Paulo quer garantir a primeira posição no seu grupo da Libertadores. E o São Paulo enfrenta o Libertad nesta quarta-feira no Morumbis. E aí tem a expectativa de se o Lucas e o Oscar vão jogar como titular, Arnaldo Ribeiro. eu acho que dificilmente os dois juntos, né? Talvez um deles começando pelas condições que eles mostraram no retorno, né? O Lucas contra o Palmeiras não foi nem pro banco, né? Tinha muito a questão do sintético, o Oscar entrou um pouco. Mas até pela oscilação dos garotos, eu acho que um deles pelo menos vai começar jogando. Aí eu jogo em casa, tal, Libertadores, jogadores mais experientes, acho que um deles começa jogando esse jogo contra o Libertad. E a tendência é que aí até a parada, e aí a gente vai ver como é que vai ser o encaixe dos dois juntos com o que foi construído nesse momento, né? Se saem os dois garotos, entra o Lucas e o Oscar, lá mais pra frente. Aí quem joga, o Lucas vai jogar do lado, fica Lucas Ferreirinha de um lado e o André Silva, com o Oscar no meio. Pode ser, mas só dá pra jogar dessa forma se o Lucas estiver 100%.
Porque senão ele não aguenta fazer lá o vai e vem na direita e tal. Acho que a mesma coisa se aplica ao Pablo Maia, né? Acho que ainda está longe, mas em tese um deles vai começar jogando no jogo contra o Libertad, pelo menos. Tem uma inversão aí, né? Pelo menos até a parada. A Libertadores tem que deixar de ser prioridade. Nesse momento. Nesse momento. Mas Eu falei, mas o Tirone não aceitou. Não é que eu não aceitei. A questão não é essa. Agora, então que empata tanto quarta-feira faz para o São ver Paulo como é que vai ficar o Morumbi. Tanto faz o São Paulo mas- classificar com 12, 13 ou 14. Isso, mas eu tô Como falando- vai ficar o Morumbi é um problema do Morumbi. Não, se as é um problema do maritacas São não, Paulo. se as maritacas não aceitam o momento do São Paulo, não dá para fazer eu sei milagre. disso. Eu acho que não aceitam, de fato. Eu sei disso, Não, então mas beleza. é aquela velha história. É a frase do professor, né? A vida como ela é. A gente pode achar que tem que ser, não, porque vamos pensar, porque é o momento e tal. Eu também acho isso. Mas não é assim. Há um mês atrás, a galera queria que o Abel fosse embora do Palmeiras. Calma aí, galera. Assim? Calma. Tudo bem. Então, mas essa é a coisa. Não é galera, de novo, calma. não é Palmeiras. É outra É história. mais sei- pra eu sei que não é Fortaleza. Palmeiras. Fortaleza. Ou Internacional. São as comparações do São Paulo. Vai demitir o Roger? Não. Vai trocar, vamos colocar fogo no Beira-Rio? O que aconteceu com o Fortaleza agora com a... Reagiu. É assim, é insistir, não tem Sim, como, não tem segredo. Eu não estou O que o Massa está discordando de falando é você. assim, Lucas, 100% para começar contra o Libertad ou contra o Grêmio? Mas o Grêmio. o jogo do Grêmio é mais É importante. claro que é. Acabou. Então é só isso que nós Eu estamos falando. concordo com isso. Não nós significa estamos que o São Paulo pode perder do Libertad. Não, perder não, perder ameaça. não pode. Ou achar que empatado vai estar tudo bem. A torcida vai falar assim, pô, que legal, vai tá- empatamos aqui com o Então, Libertad. mas se a gente não comunica isso, fica mais difícil entender. Não, se a gente não comunica que as coisas podem acontecer, Então, também... mas nós estamos comunicando. Não pode simplesmente falar, não, acho que não vai acontecer. Não. Vai. Eu estou dizendo, existem 3 possibilidades num jogo: perder, empatar ou ganhar. Sim. Na Libertadores, empatar com o segundo não é uma tragédia. Pelo contrário, você deixa o segundo a 3 pontos. Tudo bem. E você praticamente garante o primeiro lugar do grupo. Tá. É só isso. Porque assim, se o São Paulo for desesperado nessa coisa, ele perder o jogo, aí ele complica. Sim. O São Paulo joga por 2 resultados: ganhar ou empatar. Contra o Grêmio, ele joga por um só. Sim. Ganhar. É só isso que eu estou falando. E só uma coisa, vendo de fora, vocês dois têm razão. Os dois estão certos. Um não tira a razão do outro. O Tirone está certo, mas o empate provavelmente vai ter. Vai encheção de saco, vai pós-jogo, ter. tal, vai ter. Porque E a outra coisa é, peraí, se eu faço uma ótima campanha nos 4 primeiros jogos, é exatamente para poder usufruir de um calendário mais tranquilo na retinha final. Quem não pode fazer isso é quem foi mal no começo. O Botafogo tá se lascando, o Flamengo tá se lascando. Ou eles vão à vera nesses últimos 2 jogos ou eles estão fora. Então, se o São Paulo, Exato. ele tem o direito, ele criou esse direito de usufruir de algumas coisinhas nas últimas na 2 única rodadas. frente, porque na Copa do Brasil ele vai ter que ganhar, empatar pelo menos nos aflitos. É isso, só isso. Ele pavimentou a possibilade de criar Não um é só cenário isso. melhor. Fala. Não é só isso. Você tá meio que relativizando porque o Tirone falou alto, né? Alto? Gritou. A vida o Morumbi não vai aceitar. Cara, é inacreditável essa discussão. O São Paulo tem que jogar a vida contra o Grêmio. Então põe o sub-bebê contra o Libertad. Pouco importa. Meu Deus do céu. Pouco importa. É Ferreirão, é Ferreiroide, é Pipinente. Põe aquele menino volante que nunca joga, entendeu? Bobadilha que conhece. Cristo, vocês estão aonde com a cabeça, meu Deus? Não, eu não estou... Você está louco, você está pirando. Não, entendeu? não. Eu, O pelo torcedor contrário. do São Paulo está entendendo. Eu apanho o tempo todo, porque eu acho que Caramba, que o ganhou trabalho do não é Libertad, ruim. 8-0, perdeu do Grêmio, desgraça. Mas é assim que as coisas É estão. desgraça. É assim que as coisas Não estão adianta. colocadas no São Paulo hoje. Se você as tem coisas cobertor estão curto, as coisas cara. estão com cobertor curto, as coisas estão colocadas como se o São Paulo tivesse a obrigação de ganhar todas as partidas. Ele não tem time para isso. É só isso. Ele tem que fazer algumas opções, algumas coisas. E, de novo, o teu discurso não chegou até a população. E não é o discurso proferido por vários dos colegas. É como se o São Paulo fosse o São Paulo do Tele. E o São Paulo tem um dos elencos mais curtos do Campeonato Brasileiro. Ele está jogando 3 competições. E é o que vem sendo simplesmente uma questão prática.
Onde eu vou colocar todos os meus esforços nessa semana? No jogo do Brasileiro. Contra o Grêmio, claro. Nós estamos dourando a pílula. Mas é aquilo, você corre um risco. Se você não colocar todos os seus esforços num jogo de Libertadores, você corre o risco de não vencer. Porque o próprio clube transforma a competição numa coisa maior. Então faz parte. É até estranho, né? A torcida não aceita mais não ganhar em casa. O São Paulo vai jogar um monte de vezes em casa. Qual que é o ideal? Ganhar do Libertad, do Grêmio, do Mirassol, do Vasco e do Talleres. Tá bom. 5 jogos. Se o São Paulo não ganhar esses 5 jogos no Morumbi, qualquer empate vai ter uma chiadeira geral, mesmo que esse empate seja na Libertadores. Mas por que... Digamos que o São Paulo vença o Libertad, aí garante o primeiro lugar do grupo. Aí eu imagino que pelo menos contra o Talleres, vença os com caras quem? chegam assim e vão sub-BB. Vença com quem? Então, porque se tiver sequela pro jogo contra o Grêmio... Pois é isso. Tá certo, tem tudo certo. Mas assim, por que o São Paulo precisa ganhar quarta-feira? Na quarta-feira? Não, tanto Para faz. dar uma satisfação Ou pro por que torcedor. o São Paulo precisa ganhar domingo do Grêmio? Sábado precisa ganhar para não sair da zona cair. de rebaixamento. Então, e por que o São Paulo está na zona de rebaixamento? Porque na primeira rodada empatou com o muito, Sport. sim. Não é só ou porque isso. empatou com o Fortaleza, Não ou é porque só empatou isso. com o Cruzeiro. São vários fatores. Não é? São vários fatores. Qual foi o pensamento do São Paulo este ano? Não vai ter janela, vamos trazer jogador aqui assim, sem gastar dinheiro. E vamos. Aí, para mim, foi um erro. Investir no Oscar e encurtar ainda mais o elenco. O Oscar foi para um jogo que eu disse aqui que não era para ir. Contra o Libertad, o time ruim. Foi com o Talleres. Foi com o Talleres. Se não fosse, não ganhava. Ah, Não, mas tá. acho que é uma questão, Então, são opções. vamos discutir. Né? Ele não Aí, jogou o Brasileiro ele podia para ter jogar a contratado- Libertadores. E jogou Então, bem. Ele não jogou contra o Sport. Jogou, inclusive, bem até aguentar. Não, sim, Então. ele vai jogar sempre bem. A questão é assim, entre a Libertadores e o Brasileiro, até agora o São Paulo sempre optou pela Libertadores. E talvez Agora não dá mais. pelo fôlego e pelo fôlego numa competição e pelo enforcamento na outra, numa dúvida, você tem que optar pelo jogo do Brasileiro agora. Porque você tem folga. Ele vai fazer isso? Não, então, eu acho É que cedo ainda, deveria. Deveria. Não, o jogo é amanhã, mas o que você acha? Não, eu acho que amanhã deve. Ele não vejo ele escalando o jogador, time alternativo, não. Agora, eu não vejo ele arriscando um jogador sem condição. Né? Domingo, eu não lembro a tabela, mas o Grêmio está lá embaixo também, não tá? Tá, é um ponto de diferença. Então. Estão todos meio parecidos. A única o coisinha só, confronto alguma coisa, diretaço, né? Se o Grêmio ganha do São Paulo, Nossa. Né? que Aí nós- é zona de rebaixamento. tudo que nós estamos falando aqui, que cada um tem o seu lado, a única coisa é que na hora que você chega no CT, aí você olha pros caras assim, o treinador fala, ó, é noite de Libertadores no Morumbi, mas eu vou dar uma segurada em vocês. Não vai, né? Rapaz, o treinador arruma confusão, hein? Os jogadores não gostam disso daí, mas nem a pau, né? Você vai falar pro cara que você vai segurar por causa do Grêmio não gosta? uma noite de Libertadores. Tá bom. O jogador é Aham. difícil dele entender, cara. Então chama o bebezão e fala assim pra mim, você não quer que segure? Tá de beiço? Tá de beiço? Então é o seguinte, você vai garantir que nós vamos jogar quarta e você vai ganhar um jogo domingo. É duro. E é sábado. Sábado. À noite. Porque Pior ainda, institucionalmente que Depois vale... tem terça nos aflitos. isso. Pô, assim, mas eu acho que isso é palpite meu. Acho que nesse aspecto é uma boa coisa do Zubeldia. Eu acho que ele tem, tá todo mundo não tem biquinho, não tem, eu quero jogar esse, não me parece. Não. O que o Verson está falando aqui é um jogo que todo A mundo quer essência jogar. do jogador é que Não tem bico, É, falta 50 mil boca. Como é que vai ter bico torcedor. se não falta boca? Por quê? Porque tem pouco jogador. Pra ter bico precisa ter boca. Não, mas entendeu? E a Concorda, o impressão, Luciano assim, podia falar, não Esse gasta não, de Luciano verba. só- Esse ele se dá bem pedido com para os quarta Libertadores, uma noite no Morumbi, é muito diferente de terça que vem. Você não vai pros aflitos. Tá bom, fico em casa aí, tá tudo bem. Eu acho que Sim, é um jogo decisivo, acho. Mas o jogador se sente Então, mais mas à você vontade. percebe como o São Paulo Agora- quer tudo? agora- O São Paulo podia fazer o seguinte, então tá. A Copa do Brasil é a terceira minha prioridade. Não tenho elenco para jogar as três. Arrisca nos aflitos. Coloca o reserva. E vê Se o que dá. passar, passou. Se não passar, não passou. Mas não vai é fazer possível? isso. Não vai. Vale Vai? 3 milhões e Não vai. 600 a próxima É que fase. nem o quase Dorival. quatro- O Dorival vai sempre botar assim, alternativo no Sul-Americano? Não, pelo contrário. Ele já Sempre priorizou, vale. né? Sempre o melão do vizinho é mais doce que o seu. Aí, Agora,
a impressão é que dá, considerando que o Lucas não jogou no sintético, não sei o que, no fim de semana, é que ele vai jogar. Não sei. Por que ele não foi nem no banco sintético? Só por conta do sintético? Ou porque ele sentiu lá, foi uma pauleira lá em Lima, ele deu lá, foi só um susto? Não sei, né? A explicação de não ter ido no sintético também atrasou ele na recuperação de um jogo, né? Ele não participou de nenhum minuto Sim. Ele dava para ganhar dele. alguns minutinhos. Exatamente. Se fosse em condição normal. O Oscar se dá bem no sintético. Na verdade, né, Massa, tem uma ele faz diferença a bola grande andar. entre os dois jogadores. Um Claro, são jogador, ele diferentes. É de dosa. arranque e o outro é de toque. Exato. O desgaste do Oscar no jogo é muito menor que o do Lucas, né? Ele joga de uma forma diferente. Isso. Ele distribui o jogo, ele não precisa do choque, não precisa arrancar a todo momento. O Oscar caía bem ali com o Veiga e tal. Sim, vai vendo. Já tem uns 10, o que é mais? Muito bem, então... É isso, torcedor tricolor. Informações do São Paulo, preparação para essa partida da Libertadores, jogo importante. São Paulo que vem de derrota no Campeonato Brasileiro. Da Libertadores está com a vida bem mais tranquila do que no Campeonato Brasileiro, né? No Brasileirão o São Paulo empatou muito e na Libertadores já está aí com a classificação encaminhada, busca, né, avançar em primeiro do seu grupo, então a vitória é importante nessa partida contra o Libertad. Esse jogo que vai ser amanhã às 21h30 em casa no Morumbi. Jogo importante. São Paulo, como eu falei, na Libertadores o São Paulo está fazendo uma boa campanha. No Brasileiro, por conta de muitos empates, o time está liberando a zona de rebaixamento. Tem que abrir o olho no Brasileiro, mas a Libertadores eu vejo como prioridade também. Não concordo nessa questão aí de poupar jogadores na Libertadores. Tem que ir com força máxima, força total. E quem sabe, né, se possível, garantir a vitória. Vai jogar em casa, então tem que aproveitar a força do Morumbi, do seu torcedor, e conquistar uma boa vitória. Quanto o Grêmio, força máxima também, porque no Brasileiro o São Paulo não pode mais tropeçar, né? Tá chegando ali, tá beirando a zona de rebaixamento. Mas primeiro é pensar nessa partida contra o Libertad. Uma informação aqui importante sobre o Caleri, ele que está machucado. A matéria do GE. Caleri inicia tratamento no São Paulo e faz primeira publicação nas redes sociais após cirurgia. O atacante teve ruptura do ligamento cruzado anterior e deve perder o restante da temporada pelo tricolor. O atacante Caleri, que fez desta terça-feira a primeira publicação em uma rede social após passar por cirurgia por causa de ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. O camisa 9 do São Paulo iniciou aí o tratamento no Refix, mas segue sem previsão de retorno. Procedimento cirúrgico realizado no dia 23 de abril. Com isso, a gente deu início ao processo de recuperação do departamento médico do tricolor. O período ausente deve ser de 6, né, a 9 meses. O Caleri fazendo uma publicação aí, né, no seu Instagram, já pro que Caleri tem feito sessões de tratamento somente em macas da parte interna do CT da Barra Funda. O jogador tem readquirido mobilidade gradativamente e ainda enfrenta dores. Ele que postou uma foto, né, no Instagram, uma imagem, né, no Stories, trabalhando todos os dias. O atleta foi substituído aqui no dia quando ele se lesionou, né? Sem Caleri, o técnico Zubeldia tem utilizado o André Silva e o garoto Rian Francisco para a posição. Dos últimos 7 jogos, período em que o jogador tem sido desfalque até aqui, o tricolor venceu 4, empatou 2 e perdeu 1. Além do centroavante Luiz Gustavo com tromboembolismo pulmonar, Henrique são lesão de sindesmose no tornozelo esquerdo e Igor Vinícius lombalgia não estão à disposição da comissão técnica do São Paulo. Mas aí o Caleri, né, já começando esse tratamento, é um jogador que faz muita falta, até que o André Silva está, né, conseguindo entregar ali os seus gols, mas o Caleri faz muita falta, né? Mas vamos torcer para que ele se recupere o mais rápido possível aí, antes desse tempo estimado, né, que ele se recupere antes e que volte para ajudar o São Paulo a conquistar vitórias e, se possível, também, né, muitos títulos. É isso. Deixa a sua opinião aqui abaixo, o like, valeu e até a próxima, galera.